vou só trazer aqui a informação básica, né? Por quê? Porque nós estamos falando sobre a violência contra a pessoa idosa, né? E dia 15 de junho foi o Dia Mundial de Conscientização quanto a isso. E nós estamos fazendo hoje porque nós já tínhamos agendado outras lives, enfim. Mas precisamos falar sobre isso, nós chegamos, né, nós conversamos e nós sabemos que isso é importante ser falado, né? Porque é uma situação que tem acontecido muito, é uma situação que principalmente nesse momento de pandemia, ela cresceu, né? Porque as pessoas que são agredidas, independente da forma que seja, elas estão em casa e muitas delas estão junto com os seus agressores, né? Então isso se torna uma coisa muito mais difícil de falar, difícil de buscar ajuda, mas é possível. Então, assim, por que foi definido esse dia? Ele foi reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011, depois da solicitação da Rede Nacional de Prevenção ao Abuso aos Idosos. Então, assim, isso já acontecia antes, mas foi reconhecido nessa data, em 2011. E aí, de lá para cá, a gente vem lutando para que isso seja reconhecido de fato, para ter, né, políticas públicas, enfim, uma série de coisas voltadas para esse tema e voltadas para esse público, para que ele possa ser atendido no seu todo, né, Ká? Isso mesmo, Michele. E é muito... até melhor também, né, explicar um pouquinho sobre o termo da violência, né? O que é a violência, né, Michele? A violência é toda a qualidade do que é violento, né? Por exemplo, o gigante derrubou a porta com sua violência. Isso é uma violência, né? Então é tudo que for empregado de força física contra alguém ou ato, né? Então isso é uma violência. E essa violência, ela pode ter danos, tanto físico, né, como emocionais, né? E a violação do direito da pessoa, entre outras formas de agressão. Então, a disseminação da violência, ela pode ser colaborada pelo preconceito contra o envelhecimento e oculto da juventude, que inclusive é o que a gente está vivendo agora, né, Michele, com o isolamento social, né? Sim, nós temos visto isso, apesar dessa dificuldade em se falar, em se buscar ajuda, apesar dessa dificuldade, nós sabemos que isso acontece com mais intensidade agora. E já que você estava falando aí exatamente do que é violência, estava definindo pra gente, acho que eu posso falar quais são os tipos de violência, né, que são gerados contra as pessoas idosas, né? A primeira é a negligência, que é quando os cuidadores, os responsáveis, os familiares, quem está responsável por cuidar desse idoso, deixa de prestar os cuidados básicos, higiene, saúde, né? Tudo que seja básico para a vida da pessoa, esse cuidador, esse responsável, ele deixa de prestar esse atendimento à pessoa idosa. Outro tipo de violência é o abandono. O abandono, ele é um tipo de negligência, só que ele é considerado uma negligência extrema, né? Porque é quando a pessoa está em um momento muito vulnerável, ela está precisando de ajuda e as pessoas se isentam de ajudar. E nesse caso, não são só os cuidadores, não são só os responsáveis, né? Pode ser também as instituições, o governo, né? Quando qualquer um desses deixa de prestar socorro em caso de necessidade aos idosos. Então, são coisas que a gente vê, a gente sabe que acontece, você sabe de um vizinho, você vê, você ouve falar. Não são coisas que, é muito distante. Na verdade, é distante porque muita gente não quer olhar para isso. Mas se você prestar um pouco mais de atenção, você vai ver. Tem também, o abuso físico, que é a agressão mesmo, né? E aí, nesse caso, a agressão, ela pode machucar, ela pode deixar a pessoa inconsciente ou pode levar a pessoa à morte,
Então, é agressão e é um tipo de violência. E esse tipo de agressão é para forçar esse idoso a fazer alguma coisa que ele não queira. Sim. Qualquer tipo de coisa que o idoso não queira, a pessoa queira, ela usa a força para conseguir o que ela quer. Tem também o abuso sexual. E aí esse abuso sexual também inclui agressão, né? E quando inclui agressão, ele tá ligado, no caso, a jogos de sedução, jogos sexuais, independente da orientação sexual da pessoa, né? Ela inclui esse idoso, essa idosa, nesse seu jogo sexual para satisfazer os próprios desejos. E não quer saber, não pede consentimento, é uma coisa realmente violenta. Tem um abuso psicológico emocional, que você falou agora há pouco, né? Então, esse abuso é quando desestruturam a autoestima desse idoso, com xingamentos, ficam desmerecendo o que o idoso consegue fazer, né? Ou tiram as coisas que ele é capaz de fazer, acabam tirando, falando que não precisa, né? As pessoas acabam fazendo isso de uma forma que não parece violenta, mas faz com que essa pessoa se sinta cada vez mais incapaz, né? Cada vez mais necessitada do outro para fazer qualquer coisa. Isso vai trazendo vários transtornos psicológicos para esse idoso, essa idosa, né? Tem também... Desculpa, Michele, mas principalmente desencadeia, né, a depressão, né, a baixa autoestima, né, por essa violência psicológica, né? Exato, porque isso vai... Na verdade, sim, essa violência contra o idoso, ela pode ser... pode acontecer uma vez, por exemplo, na rua, alguém vai lá e xinga o idoso, faz alguma coisa contra o idoso, ou pode ser dentro de casa, que é o que a gente sabe que acontece muito, né? Sim. Então, quando é dentro de casa, isso acontece com muita frequência, né? Porque não tem ninguém vendo, ninguém vai denunciar, o idoso não consegue fazer isso, né? Porque ou ele se sente acuado, ou ele não sabe para onde recorrer, então isso vai acontecendo. Tem um abuso material ou financeiro, né? Que é a exploração dos bens de forma ilegal, ou seja, tirar o cartão do idoso, né? O cartão do LOAS, enfim, de qualquer coisa que ele tenha, cartão de crédito, ou falar que vai sacar dinheiro para o idoso, ir lá e pegar uma parte desse dinheiro, ou confiscar bens do idoso, uma casa, por exemplo, a casa do idoso, mas aí vai, sei lá, os filhos, parentes, enfim, alguém vai lá e toma conta dessa casa e a casa é minha e pronto, você está morando de favor. É algo desse gênero. Isso também é um tipo de agressão. Marcelo Alexandre. Boa tarde, Marcelo. Ele está falando que ele e a esposa levaram as filhas de 14 e 15 anos para visitar os avós sempre que pode. Que isso legal. Isso é muito não bom. É? Porque, aproveitando, Michele, voltando um pouquinho, né, sobre os tipos de violência, tem as negligências, né, que tem a intenção, por intenção e não intenção. E esse não intenção é justamente o abandono, né, quando as pessoas acabam abandonando os idosos, às vezes na própria casa que eles moram, ou nas instituições, né, que são as antigas casas de repouso. Então, quando os idosos ficam lá e não tem a visita constante, frequente do familiar, isso também é uma violência, né? Então, só para finalizar aqui a mensagem do Marcelo, tá? Ele tá falando exatamente isso, que ele levava sempre as filhas para visitar, né, os avós, e antes da quarentena eles brincavam de brincadeiras antigas. Então, vamos às brincadeiras antigas. Montinho, ovada e cuecão. E aí ele pergunta, o que vocês acham? Então, precisa explicar, porque eu não conheço. Você não conhece? Não conheço. Então vamos lá. Marcelo, se você quiser explicar para Carmen quais são essas brincadeiras, por favor. E aí tem também o Jair. Tudo bem, Jair? Ele está falando que é muito legal e muito importante esse assunto. Sim, é muito, muito importante falar sobre isso. É um tema tabu, né, Cá? É uma coisa que
as pessoas acabam não falando, que foi o que eu estava dizendo antes. É uma coisa que acontece com frequência, Sim. Mas por se tratar de idosos, por ser algo trabalhoso para ser, né, para ser olhado e para ser resolvido, porque é difícil para ser resolvido, as pessoas preferem não olhar. Então, assim, não é comigo, é uma pessoa velha, não tem problema, já tá para morrer mesmo. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso são coisas que dizem mesmo. São pessoas que acreditam que isso é real. Que tudo bem, é velho, já tá para morrer mesmo, então não tem problema. Eu posso, né, pegar o dinheiro, pegar a casa, eu posso desmerecer a pessoa. Enfim, toda a história da pessoa é jogada no lixo e tudo bem, né? Não pode, isso não pode acontecer. Sim, verdade. Inclusive, né, Michele, pegando um pouquinho o gancho, né, do que você falou, né, dessa questão do preconceito, né, contra a pessoa idosa, com essa pandemia, a gente está vendo muito isso, né, de uma maneira um pouco mascarada, né? Então, os idosos, eles são as pessoas vulneráveis, as pessoas que têm maior preocupação com esse vírus, né? E aí acabam sendo deixadas de lado, né? Não tem a certa atenção com eles, né? E isso não só os próprios familiares, como também a parte de saúde pública também, né? Então, eles acabam tendo de vários lados a violência, né? Então, isso precisa realmente se atentar muito. Realmente um tema importante, triste, né? Mas é necessário ser falado, principalmente agora também nessa época da pandemia. Não pode deixar de ser dito, não. A Aida Oi, Aida, tudo bem? A Aida tá dando boa tarde pra gente e ela tá falando: somos invisíveis na família e fora dela, lamentável. E é isso, Aida, os idosos são invisíveis para a sociedade, sim, porque não tem mais aquela vitalidade, a produção é um tempo diferente da produção de um jovem, de um adulto, né? O raciocínio é diferente, a forma, né, de lidar com as coisas é diferente, até a forma de entender o mundo é diferente, porque se nós pensarmos em pessoas idosas, quantas coisas elas já passaram, né? Quantas coisas elas já viveram e como elas aprenderam. Hoje a gente tem vivido muitas mudanças em relação a mulheres, em relação a negros, enfim, em relação a uma série de coisas. Sim. Mas se nós pararmos para pensar, antigamente não era assim. Então também existe isso. E aí é preconceito em cima de preconceito sobre os idosos que acaba acontecendo. E ninguém denuncia, ninguém fala nada. Então, por enquanto nós estamos em casa, quem pode está em casa, mas assim, se vocês souberem de alguma coisa, se vocês verem alguma coisa, por favor, denunciem. Eu vou colocar para vocês daqui a pouco onde que vocês podem denunciar, mas um dos lugares é no 90, que é a polícia, né? Ou vocês podem procurar delegacias, ou unidades municipais de saúde, enfim, ou o Disque 100, né? O Disque 100 é o de direitos humanos. Então, vocês podem entrar em contato, não tem problema. Por favor, façam isso. Anotem esses números, eu vou até mudar aqui, vou colocar para vocês poderem anotar esses números e poderem recorrer a eles quando necessário. Porque, infelizmente, é um número que talvez seja utilizado por muita gente. E como você estava falando da pandemia, Ká, eu só queria completar aqui, eu até anotei, que no dia 15, né, quando teve a conscientização, o Dia Mundial de Conscientização contra a Pessoa Idosa, teve aqui o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Ele mandou uma mensagem dizendo: a pandemia do Covid-19 está causando medo e sofrimento incalculáveis para as pessoas idosas em todo o mundo. Além do seu impacto imediato na saúde, a pandemia está colocando as pessoas mais velhas em maior risco de pobreza, discriminação e isolamento. É provável que tenha um impacto particularmente devastador sobre as pessoas idosas,
nos países em desenvolvimento. Os idosos têm os mesmos direitos à vida e à saúde que todos os outros. As decisões difíceis em torno dos cuidados médicos que salvam vidas devem respeitar os direitos humanos e a dignidade de todos. Então, o secretário-geral das Nações falou isso, o secretário-geral das Nações Unidas falou isso, e é importante, né, porque agora também tem essa questão dentro do hospital. Sim. Porque nós vemos aí a questão de hospitais lotados, né, dos médicos terem que se virar, terem que entender como é que vão fazer, e aí, quando tem um idoso, pode acontecer de ter preconceito contra o idoso, né? Fora as questões que estão acontecendo, de fato, pode acontecer de ter preconceito contra o idoso. E aí é mais um preconceito para a lista, né? Mais uma violência para a lista. Exatamente. O Marcelo falou aqui, olha só, ele está perguntando se eu sei o que é. Marcelo, eu sei. Ele está falando para eu explicar. Marcelo, explica você, por favor, fica à vontade. Se você não quiser mesmo, aí eu explico. Vamos ver se ele explica. Se ele não explicar, eu já te falo o que é, Ká. Você nunca brincou de montinho, nunca brincou de cuecão? Não, com esse nome eu posso talvez ter brincado, mas dependendo da região que você mora, né, são nomes diferentes, pode ser. Sim, verdade. Pode ser. Né, porque eu nasci aqui em São Paulo, mas eu tenho sangue nordestino, eu amo minha Bahia. Então, minha infância eu vivi muito lá, então pode ser que tenha algum nome diferente, né? Tá, entendi. Né? Agora, Michele, voltando um pouquinho, né, sobre os encaminhamentos, né, de entidades, né, de instituições, além das que você falou, que a delegacia, também tem um centro de referência, né, o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, o Centro de Atendimento Psicossocial também, né, pode ajudar também, unidades básicas de saúde, né? Porque os agressores, mesmo eles sendo da família, eles também podem denunciar, né? Então, se vê algum familiar agredindo um idoso, pode denunciar. Se for vizinho, percebe que tem algum idoso sofrendo algum tipo de violência, pode denunciar, né? E quando chega às unidades de saúde também, os enfermeiros, os médicos também estão atentos a sinais de violência, né? Então, todas as pessoas podem denunciar. E muitas vezes, né, Michele, a violência, ela às vezes ela é causada também pelo cuidador que está estressado, que está atarefado, né? E acaba fazendo algum tipo de violência sem saber, que é a negligência não intencional, que também acontece, né? Então, muitas vezes, a família acaba sendo engolida, né, pelo trabalho, mesmo na quarentena, né? Tem pessoas que estão trabalhando normalmente ou tem pessoas que estão trabalhando em casa, né? E aí acaba deixando o idoso assistindo televisão lá o tempo inteiro, o dia inteiro. Isso é muito ruim, né, para a memória cognitiva dele. Então, também é um ato de violência, né? Então, às vezes a gente também faz coisas, né? Às vezes as pessoas fazem coisas que acabam refletindo, sim, na violência, mas não intencional. Então, por isso que é bom estar atento, né, aos tipos de violência, para você perceber o comportamento que você está fazendo, qual a atitude que você está fazendo, que pode, sim, ser entendido como uma violência, né? E, inclusive tem o CRI também, né, Michele, em vários municípios aqui de São Paulo, que eles ajudam na conscientização do cuidado com o idoso, né, fazem palestras, até fazem também visitas domiciliares, que às vezes recebem algumas denúncias, e essas denúncias podem ser de pessoas que realmente não sabem
lidar com o idoso. Muitas vezes também o idoso, ele tem alguma doença, né, alguma doença degenerativa, que o familiar não sabe cuidar dessa pessoa. Então, veja, é muito amplo, né, essa questão da violência, e por não saber, por não ter conhecimento, as pessoas acabam, infelizmente, fazendo, né? Então, por isso que é muito bom estar atento, né, Michele? Cara, é bem importante isso, porque é uma forma das pessoas refletirem como elas estão agindo, né? Porque quando você passa a fazer as coisas muito no automático, você não percebe o que está acontecendo. E, de repente, alguém que está de fora, por exemplo, pode perceber e te denunciar. E você nem sabe que está fazendo isso e está fazendo. É importante você parar, você refletir, você tentar entender se, por exemplo, um cuidador de idoso, um responsável por uma pessoa idosa, se está dando o cuidado que gostaria que gostaria de receber. Né? Exato. Acho que é uma medida muito boa essa, né? Dar o cuidado que você gostaria de receber, né? Você gostaria de ficar o dia inteiro, por exemplo, sentado num sofá sem fazer atividade nenhuma, só assistindo televisão? Hoje, como uma pessoa adulta ou jovem, você pode até pensar, nossa, meu sonho, ficar um dia inteiro tranquilo no sofá. Mas imagina você não ter outra coisa para fazer, não ter a possibilidade de fazer outra coisa, você precisar ficar lá, né? Então, como é que vai ser? E como nós sempre falamos, né, Cá, se tudo der certo, todos nós seremos idosos. Sim, verdade. Se tudo der certo, todos seremos idosos. Então, a melhor medida é essa. Como que você gostaria de ser tratado? É uma pessoa que tem uma história de vida, né? Ela já passou por muitas coisas. Nós não estamos falando aqui que são coisas boas, são coisas ruins. Passou por muitas coisas. Tem experiência, tem uma bagagem aí que vem junto com ela. Então é importante respeitar. É importante saber olhar para essas pessoas e saber respeitar a individualidade delas, que também é uma coisa bem difícil, né, Cá? Muitas pessoas acabam infantilizando os idosos. Sim, né? Boa, eu ia falar isso mesmo, exatamente. Então, por favor, tem pessoas que... Pode falar. Não, pode. É muita coisa, né, Michele? A gente fica assim, né? Eu quero falar. Tanta coisa que a gente poderia falar, mas enfim, eu ouvi de idosos quando eu trabalhei em uma ILPI, né? E os idosos irritados com razão, né? Por serem tratados como crianças. Eles não são crianças. Né? A gente pode achar que regrediu mas não são crianças. Eles têm uma vivência. Tem uma história, né? Exato. Tem uma história, tem toda uma vida que já aconteceu, né? Imagina, se coloca num lugar. Imagina você chegar, ir morar numa ILPI, por exemplo. Você tem toda uma história de vida e de repente jogam tudo isso fora e começa a te tratar como criança, como se você não tivesse passado. Né? Ah, você é fofinho, ai, que lindo, que linda. Né? Isso não quer dizer que você não vai ter carinho pela pessoa, mas é não infantilizar. Exato. Alguém falou alguma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada. Sim. A Aida. Ela tá falando, somos desrespeitados também. Parece que ficamos emburrecidos até para os filhos. Eles ignoram nosso estudo, nosso conhecimento, nossa formação profissional. E quando tentamos participar de um papo, eles nos cortam ignorando-nos e dando aula para nós. Isso para mim também é uma violência para os nossos idosos. Sim. Com a pandemia, eu tomei consciência de que pertenço, de fato, a uma classe à parte marginalizada. Quando saímos, as pessoas nos olham feio, falando que deveríamos estar em casa. Pois é, Aida, quanta coisa, né? Dentro de casa, fora de casa. Então, assim, é complicado. E aí, dependendo da situação do idoso, né? Dependendo de como ele estiver se sentindo, por exemplo, ele não vai conseguir revidar. Revidar no sentido de se impor, né? E falar, não é por aí, eu posso sim, eu consigo, ou eu tento pelo menos. Enfim, trazer de volta a sua própria identidade, né? Exato, resgatar a própria identidade
e continuar dono dela, né? Porque chega uma certa idade que isso, infelizmente, é frequente. As pessoas mais jovens acabam tomando todas as decisões. Uma delas, por exemplo, eu escrevi um livro, eu sou coautora de um livro, e nesse livro eu falo sobre LTI. E exatamente isso que eu vou dizer. Nesse livro eu conto um pouco melhor como que você vai levar essa pessoa para uma LTI ou uma casa de repouso, né? Quais são os caminhos? E uma das coisas que eu falo é primeiro para você conversar com esse idoso, ter pelo menos o básico de conversa. É óbvio que tem idosos que estão com problemas mentais, que não dá para conversar desse jeito, mas ainda assim é importante você tentar conversar com essa pessoa e ouvir a opinião dela, porque é a vida dela, afinal de contas, né? Exatamente. O que a Aida comentou, né, foi muito interessante, porque é exatamente isso que está acontecendo, né? A violência, ela está se ampliando, né? Então, não é se o velho, né, se a pessoa idosa tinha violência só no seu âmbito familiar, hoje ela tem também, infelizmente, exacerbado de uma maneira clara nas ruas, né? Então, por isso que fala que a Covid, ela também trouxe um outro tipo de violência, né, que é a gerontofilia, né, que mesmo tendo uma explicação totalmente diferente, mas é voltada realmente pela esse preconceito com o idoso, do idoso não poder sair na rua, mesmo com seus cuidados, porque tem idosos que precisam sair, né? A gente entende que tem aí um vírus no ar, né? Mas as pessoas já estão sabendo já lidar com esse vírus e se precaver, né? Se proteger contra o vírus. E tem pessoas que têm que sair, tem idosos que moram sozinhos, ou que moram em LPIs, né? Então tem uma certa convivência, não tem como fugir disso, né? Então precisa realmente, eu acho que o nosso papel, né, Michele, de trabalhar com os idosos é justamente ajudá-los a perceber que eles podem sim fazer o que desejam. Tem muito tempo ainda pela frente, né? É mais uma fase da sua vida, né? E que eles têm ainda muita coisa muitos sonhos para se realizar, muitos desejos para realizar, muitas viagens para se fazer, né? Porque a sociedade, infelizmente, uma parte, eu acredito, da sociedade, ela está aí para massacrar muito as pessoas vulneráveis, e uma delas são as pessoas idosas, né? E com o Covid veio acentuando muito mais isso, infelizmente, né? Então, esse é um outro ponto que ela também trouxe, a questão de na própria família, né? De estar com os familiares, ser ensinada, ou as pessoas os próprios familiares não acreditarem e não darem credibilidade ao que ela fala. Isso é muito triste, né? Porque os idosos, eles tiveram, como a gente sempre fala, tiveram histórias, tiveram experiências, não importa se tiveram diploma ou não, eles tiveram experiências, sabe? O meu pai, ele não fez faculdade, mas ele conta muito melhor do que eu. Ele tem uma experiência de vida absurda, muito inteligente, mas não é o diploma que vai dizer se ele é inteligente ou não, e ninguém, né? A gente tem que atentar com a experiência das pessoas, né? E respeitar, sempre respeitar. Então, a violência, eu fiquei muito triste ao saber que a violência, ela parte de dentro de casa, com as pessoas que não querem escutar os próprios pais ou avós, com os netos, deixar os netos brigar ou judiar das pessoas idosas. Isso é muito triste, né? E é como você falou, né? Você gostaria de ser tratado assim, com o seu neto fazendo brincadeiras,
né, que machucam, que magoam a pessoa, né? Então, e até pegando esse gancho, Cá, o Marcelo não falou mais nada. Então, você vai ter que falar. Vou falar, tá bom. Bom, o que eu conheço, Marcelo, então pode ser isso que a Carmen falou também. Cada lugar tem um nome, mas eu conheço, por exemplo, o montinho. O montinho é quando tá lá, por exemplo, a avó das crianças que ele tava falando, e aí todo mundo se joga em cima dela. Todo mundo vai lá, é como se fosse um abraço, mas é por cima mesmo, todo mundo se joga em cima dela. Isso é montinho. E aí tem a ovada, que é ovada, e o cuecão. Ovada de ovo, quando a pessoa faz aniversário e joga ovo? Eu acho que é isso, tá escrito só ovada, eu acho que é isso. Então também brinquei. Por outra coisa, o Marcelo pode falar. E a última que ele falou é que eles faziam cuecão. E o cuecão é quando você puxa a cueca da pessoa ou a calcinha. Ah, tá. A pessoa tá vestida, você vai por trás e puxa. Sim. Pois é. E aí ele perguntou o que é. Ele perguntou o que a gente acha disso, né, Cá? Eu acho que é uma questão bastante. É feito em qualidade, né? Então, eu acho que assim, é uma questão muito particular. Depende da forma, depende de muitas coisas, mas pensando aqui que são pessoas que eles, enfim, estavam fazendo isso com a avó, né? Não sei, o que ela achava? Ele tá falando assim que tanto as crianças quanto ela gostavam. Então, gostavam. Ela gostava de fato, de repente ela só aceitava para fazer parte da brincadeira, que foi o que a Aida acabou de falar. Não deixou ela nem participar da conversa. Então o idoso acaba se isentando de reclamar de algumas coisas para fazer parte, né? Então pode ser uma forma de agressão ou não. Isso tem que ser conversado com essa idosa, tem que ser falado abertamente para ela, perguntado, e de repente, se ela não gostar, se desculpar. Olha, na época eu realmente não tinha percebido isso, hoje eu percebo, me desculpa, isso não vai acontecer mais, né? É você olhar para suas ações e talvez se arrepender delas, né? E chegar para a pessoa e conversar abertamente, que é bastante importante conversar, porque esse idoso, você não vai simplesmente tomar a decisão sozinho, ir lá pedir desculpas e acabou. Não, é uma conversa, no mínimo, 2 pessoas. E clara, né? É chegar a conversar, exato, aberta, sem infantilizar o idoso, sem ser mais agressivo ou ameaçador com esse idoso ou idosa, mas sendo sincero, né? Falar a verdade e perguntar qual que é a opinião desse idoso, dessa idosa quanto a isso. Então, eu não entendi. Essas brincadeiras, elas são feitas com as pessoas idosas, é isso? Ou quando você é criança? Então, até onde eu sei, Kai, essas brincadeiras são feitas com qualquer pessoa. Normalmente na infância, na adolescência, isso acontece bastante. Mas ele estava explicando aqui que eles brincavam com essas brincadeiras. Então, provavelmente seria ele, a esposa ou o marido, não sei, e as filhas e essa avó. Então, todo mundo junto brincava. Aí já é diferente. Aí já é diferente. Eu imaginei que fosse enquanto crianças, né? Sem nenhuma intenção de ferir, né? Ou de infantilizar. Mas aí já não sei. Quando é adulto ou com alguém idoso, aí já é diferente, né? Aí eu acho que isso é muito... pode entrar como infantilização, mas é realmente o que você falou, tem que perguntar para ela como que ela se sente, né, perante a isso. Pode ser que ela goste ou não ache nada demais, pode ser, mas tem que perguntar, né, e perguntar, claro, falar, olha, é assim assado, eu fiquei sabendo que pode ser uma violência, como que é para a senhora? A senhora entende assim? Se a senhora entender assim, a gente vai parar de fazer isso, né? E tentar saber como que ela se sente, né, quanto a isso, né? É muito isso, é como você estava falando, né, Ká?
às vezes as pessoas brincam ou fazem alguma coisa pro idoso sem intenção de machucar, ou de magoar, ou de agredir, enfim. Fazem sem intenção, como o Marcelo tá falando aqui, era uma brincadeira entre eles, né? Então, imagino eu, não sei, mas imagino eu que não era com intenção de machucar. Sim. Mas é interessante e que legal, Marcelo, que você olhou para isso, que você entrou aqui na live, né, veio participar da live e percebeu isso e compartilhou com a gente. Eu até agradeço, porque ele está olhando para os atos e é isso que a gente está pedindo aqui, que é isso que a gente... Acho que pedir é a palavra, né? Porque cada um tem que ter a sua consciência, enfim. Ter noção dos seus atos, né? Perceber o que você está fazendo. E assim como o Marcelo fez, de repente, você já pode ter feito alguma coisa que não foi legal, mas sempre é tempo de chegar nessa pessoa e conversar e esclarecer e tentar resolver se for possível. Sim, não, é muito bacana isso, viu? Dele falar e perguntar sobre essas brincadeiras, porque denota, né, realmente a preocupação dele, né, das atitudes. E é por isso, né, como eu falei, né, das violências, né, das negligências não intencionais, né? Às vezes a gente tem alguma atitude, algum comportamento que já é histórico, já é da família e a gente não percebe que aquilo é violência, né? Então, quando a gente escuta alguém falando e aí fala, poxa, eu vou perguntar, nossa, será que o que eu fazia, que era normal, será que é mesmo, né? Então, é realmente isso, é perguntar e é bacana ele participar com essa dúvida, né? É muito legal, muito bom, Marcelo. Parabéns pela sua coragem. Né? Foi uma coragem mesmo compartilhar conosco. Sim, porque quando falou da brincadeira, eu imaginei que fosse quando criança, né? Então, por isso que eu sorri, mas não, então aí realmente tem que pensar e fazer esses questionamentos junto com a pessoa idosa. Né? E bom seria que sempre fosse assim, né, Cá? Com as pessoas na rua, com as pessoas em casa, até mesmo para a Aida, que compartilhou um pouquinho da vida dela conosco, né, do que acontece. Seria legal se esses filhos, de repente, pudessem conversar com ela, né, e pudessem tentar entender o ponto de vista dela. Nós entendemos, vamos pensar em adolescentes, eu não sei quantos anos seus filhos têm, Aida, mas estou pensando aqui em adolescentes, vai. Nós sabemos que os adolescentes têm lá os momentos deles, né? Eles ficam mais distantes da família em geral, isso muito em geral, falando assim muito superficialmente, porque cada um é cada um. Mas ainda assim nós sabemos que esses adolescentes, eles não gostam muito de conversa com pessoas mais velhas, independente da idade. É mais velho, já não está querendo muita conversa. Mas ainda assim, Aida, é importante você, de repente, você mesma chegar e falar, poxa, eu quero conversar com vocês, será que dá? Ou trazer algum assunto que eles gostavam, ou que você percebe que eles gostam, e se você souber falar um pouco, se não souber, pedir para explicar, me explica isso, eu queria entender e ter a curiosidade de aprender isso que tá acontecendo com eles agora. Sim, é verdade. Acho que é muito importante isso que você falou, né, Michele, porque muitas vezes a gente, isso em geral, né, a gente acaba se isolando, né, e aí acaba tendo outros resultados, né, como eu falei, a depressão, a baixa autoestima, e a gente não consegue verbalizar o que está doendo, né, então nada melhor do que dizer mesmo que está doendo, olha, tá me machucando, eu quero também participar, por que né, vocês... e falar o que está acontecendo, olha, vocês vêm aqui, vocês não conversam, eu quero entrar no assunto, e a impressão que eu tenho, às vezes também tem isso, né, às vezes é impressão diferentes, né, então a impressão que eu tenho é que vocês não estão me dando espaço, eu quero participar, eu também quero saber, né, e falar mesmo abertamente, né, nada melhor do que a comunicação, né, como a gente já falou numa live, né, a importância da comunicação, né,
e dizer abertamente, sem ter medo, né, de demonstrar a sua fraqueza, né, ou o que você não sabe, né, mas é realmente dizer. Isso é muito importante, né? Claramente, olha, está acontecendo isso, eu quero dessa maneira, né? Eu gostaria dessa maneira, vamos mudar. Olha só, a Aida respondeu aqui, ela falou que os filhos dela são casados e já têm filhos. E aí, quando ela estrila, ela colocou assim, quando eu estrilo, eles já acham que estou nervosa, viram um jogo. Eu imagino que esse estrilo seja quando ela fique mais brava, quando ela fale mais sério, mais firme. Acho que é isso, né, Aida? Eles acham que ela tá nervosa e viram um jogo. Pois é, e é sempre nesse jogo mesmo, né? Ou a pessoa não sabe o que tá falando, ou ela tá brava, e aí vai deixando o idoso de lado, vai deixando de lado, e aí essas agressões, qualquer uma dessas que a gente falou aqui, podem acontecer. Sim. E ninguém tá aí para fazer nada, né? Ninguém olha, ninguém quer saber. Então, mais uma vez. E a pessoa mesmo também não olha, né? Exato. Não olha porque está doendo, que é uma das violências, né, contra si mesmo, que é a autonegligência. Quando você não se percebe, quando você não toma os cuidados para a sua saúde, tanto a física como a emocional, que aí é esse caso, né, de dizer realmente o que está machucando, né, e tentar mudar de alguma maneira, também é um tipo de violência, né, consigo, né? Então, não adianta também a gente responsabilizar também só o outro, também vamos nos responsabilizar, né, e dizer o que está doendo, o que está machucando, né? Não precisa ser tão forte assim, né? Vamos lá, vamos falar o que está machucando, o que está doendo, que é tão bom, libertador. Libertador, exatamente, é libertador quando você fala o que está doendo, né? Sim. Mas pensando nisso, a Aida tá falando que os filhos dela são casados, têm filhos já, e aí ela já fica, às vezes, quando eles começam, quando ela fica mais... Quando ela estrila... Estrila. Quando ela estrila, os filhos acham que ela tá nervosa, e talvez seja isso, né? Por falta de conversar, de tentar ter uma comunicação, ela de repente fique nervosa mesmo. Ela fica irritada de tanto ela querer participar e não conseguir, aí chega um momento que ela já, como diz o português, o bom português, ela chuta o balde. Sim, né? E vai lá e fica brava, mas assim, você disse que é importante as pessoas se responsabilizarem pelos próprios atos, pelo que está acontecendo, exato. E eu só complementaria falando que isso é importante para que o idoso possa resgatar a própria identidade. Porque isso é um resgate da própria identidade, né? Sim, você assumir tanto as coisas legais quanto as coisas não tão legais assim. E aí você resgata e você é dono da sua identidade. Você vai arcar com tudo. Coisa boa, coisa ruim. Mas é você quem vai arcar com isso. Então você pode se impor, você pode fazer o que for necessário, mas sempre olhando para esse outro lado também. Bom, eu acho que o recado, né? Porque foi um recado, porque tem tanta coisa para ser dita, então foi uma coisa muito rápida, só o recado. Tá dado, né, Ká? A ideia é bater esse papo, como nós fizemos aqui com o Marcelo, com a Aida, possibilitar que eles falem dessas questões, sim. E que bom que eles se sentiram à vontade para falar, né? Mas estamos chegando ao fim. E queremos agradecer muito, muito a todos que participaram e por compartilharem coisas tão íntimas, né? Porque é muito íntimo você falar de coisas que estão acontecendo dentro da sua família, principalmente de coisas que não são bonitinhas, que não são agradáveis, né? De coisas que chateiam, que magoam, né? Que causam problemas dentro da própria família. Obrigada por compartilhar isso conosco. Exato, mas precisa falar. É isso. O que nós falamos falar. Tem que ser conversado, tem que tentar. Algum jeito vai ser dado.
mas é importante falar. Verdade. Bom, eu me despeço por aqui. Espera, não. A Aida fez mais um comentário. Vamos lá. Então vamos ler esse comentário aqui. Ela tá falando assim: em relação aos meus netos, viro criança como eles e fazemos guerra de almofada e ou de bolas de isopor e de plásticos numa boa, rindo de chorar. E na hora de parar, param. Quando o Marcelo colocou as brincadeiras da família com a avó, me lembrei. Como vocês colocaram, precisa ver se a avó está entrando na bagunça. Sim, exato. Exatamente. Foi o que ela falou. Ela entra na bagunça com os netos e ela se sente bem com isso. Para ela é uma coisa positiva e ok. E é saudável, nesse caso é saudável, sem o menor problema. A interação, né? Como é importante a interação entre pessoas mais velhas e pessoas mais jovens, né, Ká? Sim, é verdade. Existe isso que, assim... falando de LPI assim rapidamente, eu já vi lugares que juntam, né, na verdade, colocam para morar junto tanto idosos quanto crianças que estavam em casa de acolhimento, e aí eles passam a viver junto. Esses idosos passam a se sentir melhor, esses idosos passam a se sentir responsáveis, né, o que é muito importante, e essas crianças se sentem cuidadas, né, porque não tem só aquela quantidade de funcionários que tem que dar conta de muitas crianças, são poucos funcionários para muitas crianças. Então essas crianças se sentem mais cuidadas, mais acolhidas, né? Pelo menos nessa situação é bom para todo mundo, de alguma forma. Sim, é verdade. Bacana. Tem que realmente ter essa troca, né, de experiências, né? Isso é muito gostoso, né? Além do que, os avós, eles são também a história, né, do passado, né? Então, a gente não pode negligenciar, né, os avós, o nosso passado, senão, né, como é que a gente vai viver o presente, né, se a gente negligencia o passado, né? Foram conhecimentos construídos a partir deles, né, Ká? Exatamente. É uma história, né, se a gente sentar para conversar, para ouvir história, muitos já passaram por guerra, por diversas questões. Nós estamos passando pela pandemia agora. Se nós conversarmos com as pessoas mais velhas, nós veremos que eles passaram por muitas coisas também. Exatamente. E passaram, né? E estão aqui. É verdade. Isso é uma coisa importante para a gente pensar, para a gente, de repente, se agarrar de certa forma, né? Eles passaram por isso, né? Sim, estão aqui, então vamos passar, tomara. Sim, vamos passar, sim. Bom, agora encerramos, então? Encerramos, eu vou só deixar um recadinho. Por favor, fique à vontade. E eu nem consegui falar de tanta coisa que a gente, né, de tanto assunto que tem sobre esse tema, né, ele é tão amplo, né, mas quem quiser saber um pouquinho sobre os tipos de violência, eu fiz um artigo em 2016, publiquei no Portal do Envelhecimento, manda o seu e-mail, né, que eu acho que é melhor pelo e-mail do que pelo WhatsApp, porque o artigo é um pouquinho, tem 22 páginas, então pede para a Michele, que eu encaminho, fala um pouquinho sobre os tipos de violência, né, e o estudo que foi feito aqui no Embu das Artes, lá onde eu moro, foi feito um estudo sobre os tipos de violência entre 2009 e 2013. E além disso, tem também explicando direitinho se alguém não conseguiu pegar, né, os tipos de violência, tem lá bem explicadinho. Pede para a Michele, passa o e-mail que eu encaminho. Tá bom, Michele? Sim, ótimo, Ká. Obrigada, gente. E é isso, podem passar o e-mail para mim, na minha página, ou como vocês preferirem, como vocês acharem mais confortável, que eu repasso para cá, se vocês não souberem já a página dela, mas pode passar também que eu repasso para ela, para vocês verem esse artigo, que é bem interessante a gente ficar informado, né, a gente saber o que está acontecendo, mesmo que seja um artigo de alguns anos atrás, tem coisas que a gente nunca tinha olhado, então quando você começa a olhar, tudo que vier é importante ser visto, né? Sim, né? Porque independente do tempo, né? Mas os tipos de violência infelizmente, continua, né? Infelizmente, né? E agora parece que está um pouquinho mais, né?
verbalizado. Então é bom saber, né? E para a gente também saber, né? Porque como o Marcelo estava comentando e a Aida, né? Às vezes a gente faz coisas que a gente não percebe, né? Que é violento, né? E aí é só através de uma conversa, de uma explicação, a gente começa a tentar mais para os nossos atos. Né, Michele? Olha só, sim, olha só que delícia. A Aida está agradecendo a gente pela oportunidade dela poder participar, colocando os problemas que os idosos passam e ouvir os nossos conselhos. Na verdade, não são conselhos, Aida, só que é uma conversa, fique tranquila. Ela está falando que nós possuímos mais conhecimento sobre o assunto. Beijos no coração de ambas. Olha que querida. Aida, um beijo para você também. Que bom que você veio participar. E você está participando, né? Praticamente toda a Aida está aqui. Toda sexta-feira. Bacana. Sim, obrigada, Aida. Então, na próxima sexta-feira tem mais. Você será muito bem-vinda, como sempre. Se você quiser falar conosco, fique à vontade. Não só nessas lives, como fora delas. Pode chamar quando precisar. E todo mundo, né, Cá? Se alguém precisar conversar, enfim, nós estamos disponíveis. Podem chamar por aqui, por WhatsApp, por onde preferirem, tá bom? Isso, nós temos Instagram, avisa que nós temos Instagram também, podem chamar, né, pelo Instagram. Na próxima eu vou deixar os nossos números aqui embaixo. É uma boa, tá vendo? A gente sempre está aprendendo, né, Michele? Sim, é a vida, é dinâmica. Muito bom, muito bom. Então tá bom, gente. Um beijo para todos vocês. Fiquem bem, descansem, bom final de semana e sexta-feira estamos de volta. Beijo. Beijo para todos. Tchau, Michele.